gente estava pensando como a gente ia começar e eu vou vir meio com uma questão talvez um pouco óbvia, você já deve ter exprimido isso muito, mas a questão do Brecht mesmo, da escolha, do porquê, da motivação, do Na Selva, do Brecht, desse Brecht não tão... Brecht já não é tão encenado, eu sinto isso no Rio, muito, enfim. Eu vi no programa, você fala no programa que essa peça, né, atravessa a tua trajetória de alguma forma, né? Ela está muito presente. Bem, o Brecht é um dos autores mais importantes do século XX, independente dele ser montado ou não. Ele realmente é uma base para muitos pensadores, críticos, diretores, atores, pela obra dele, pela obra que ele criou. Isso já é um ponto super interessante. Eu faço teatro desde que eu tenho 15 anos de idade, e aí eu sou cria do tablado, eu fiz 7 anos de tablado. E o tablado tem uma política bem interessante, que durante o ano inteiro um professor escolhe um autor e você, durante meio ano, você estuda esse autor e no fim desse semestre você monta uma peça, chamada peça de fim de ano. Então eu tive contato desde a adolescência com Brecht. Então, os professores que eram bem mais velhos do que eu, são filhos dos anos 60, dos anos 70, da ditadura, tinham uma relação bem forte com esse teatro político e épico do Brecht. Então a gente teve muito essa introdução, essa influência pelo Brecht, com certeza. Eu acho que na escola tem muito isso, eu tive também muito isso. Você é formada em teatro? Sou formada. Eu me formei na Faculdade da Cidade e lá também o Brecht era... Eu acho que para formação muito, para os momentos que a gente tem que formar, cada semestre você faz uma montagem, o Brecht sempre é muito usado. É porque é teatro político, teatro épico, distanciamento, isso, a narrativa, para a composição do personagem, para a relação do distanciamento. São vários vetores que ele coloca na obra dele, que ele vai desenvolvendo, desde o jovem Brecht até o Brecht maduro, que são muitas camadas, é muito interessante. E eu, com 45 anos de idade, nunca tinha montado nenhum Brecht, então eu achei que seria... Estava no momento, eu estava me preparando. Desde da adolescência, eu fui introduzido na peça Na Selva das Cidades, especificamente nessa. Não só em outras, mas nessa muito. E o George Garga me foi apresentado como uma possibilidade de personagem. Ok, aí se passaram anos, aí chegou esse momento de agora, foi especificamente 2009. Eu tenho uma companhia de teatro, a Companhia dos Atores, há 23 anos. E a companhia já teve um namoro de uma possibilidade de montar Na Selva das Cidades em 1992. Acabamos não montando, montamos Oswaldo de Andrade. E eu fiquei gestando durante muito tempo na Selva. Em 2009 procurei a produtora Alice Cavalcante para convidá-la a fazer parte desse projeto. Ela de cara aceitou. Eu já tinha um namoro antigo como ator, de trabalhar com o Oderbal, o Freire Filho. Chamei ele de cara aceitou. Ele também tem uma formação de Brecht na vida dele, e ele só tinha montado um Brecht, Culturandor. Então, quer dizer, esse é o segundo Brecht que ele montou. E eles dois aceitaram de cara, ela na produção, ele na direção. Então, criou-se um triângulo, uma formação básica. Eu, ator, produtor, a produtora, o diretor, que também traduz. E aí... estamos em 2011, quer dizer, foi 2 anos gestando esse projeto, conseguindo captação, conseguindo elenco, conseguindo ficha técnica para fazer parte dessa turma. E por que montar Na Selva das Cidades? Porque eu acho muito interessante falar sobre convívio urbano. Parece meio batido porque eu falo isso sempre, mas eu acho isso tão procedente, falar sobre convivência urbana. Será que nós podemos, humanos, conviver harmonicamente no mesmo espaço sem nos trucidarmos? A história está mostrando que não, mas eu utopicamente acredito que sim, porque eu sou uma pessoa otimista e acredito que nós não nos trucidaremos. Infelizmente, a mídia, a história nos comprova que não. Até o Brecht um pouco indica isso na peça dele, mas com algumas janelas para que nós possamos transformar essa brutal verdade de que os humanos, mesmo diferentes, com raças diferentes, línguas diferentes, cidades diferentes, que eles têm uma natureza, a nossa natureza de predador. E é um predador que ele tem uma necessidade de eliminar o outro e não de conviver. Nós, mamíferos humanos, não temos esse histórico desde da antiguidade, em que uma nação brigava com a outra, em que a vencida era literalmente exterminada. Não sobrava um prédio, não sobrava nada. Tinha que destruir tudo para que o vencedor pudesse passar.
Então eu acho que o Brecht, de uma certa forma, ele coloca uma lente de aumento sobre essa questão numa Alemanha, que isso daí é o Jovem Brecht. Essa peça foi escrita entre 21 e 24, quer dizer, pós-guerra, meio República de Weimar, um pouco antes da ascensão do nazismo, que é em 33. Quer dizer, essas questões estavam totalmente norteando a vida da Alemanha, a vida do Brecht, e que ele coloca hoje em dia, e que hoje nós abrimos o jornal, vemos a questão Palestina, Inglaterra, países árabes, comunidades no Rio de Janeiro. Eu acho que essa questão é muito procedente de ser colocada, independente da gente desnudar o ser humano, independente desse jogo interessantíssimo que ele coloca na peça, que é efeito e causa. Uma ação, ela desemboca numa consequência que não necessariamente ela é racionalmente compreensível. Por que que um homem age desta forma? Por que que o outro homem reage desta forma? Às vezes isso não é... obscurantismo, né? Lacunas, são milhares de lacunas que a peça às vezes não responde, mas ela coloca essas questões no ar. E que eu acho isso muito interessante. É interessante aquele primeiro título de quadro, que é o início, né? Que na peça você e o Daniel dizem, né? Prestem atenção no que vai no decorrer da história, mas não a primeira narração de vocês. Sim. Você na Selva da Cidade, vocês estão em Chicago no ano de 1912, vão testemunhar a inexplicável luta entre dois homens e testemunhar a decadência de uma família que veio do campo, que realmente é inexplicável. Por que que um homem entra no lugar, resolve comprar a opinião do outro, este se sente totalmente magoado, numa potência enorme, e por causa disso se desenvolve e se desenrola e desemboca ações inexplicáveis. Porque realmente não dá para entender porque que um tira todo o seu dinheiro da vida, trabalhou desde os 7 anos de idade e toda a sua fortuna passa para um outro, e por que que o outro queima essa fortuna inteira, não necessariamente usufruindo da fortuna, porque o Garga não necessariamente fica rico, ele não vai viver num lugar incrível, não, ele continua vivendo a vida, detona, quer dizer, essa coisa predador do homem, o homem predador. Eu queria que você contasse como é que foi a relação de vocês, elenco, com o Aderbal, como é que ele trabalhou com vocês, como é que foi a lida dessa criação, discussão do texto, dramatúrgica, como é que foi isso? Olha, foi realmente incrível, acho que seria uma palavra muito superficial. Foi marcante. Né? Quando ele chegou, o elenco já estava... Ele participou também desse processo de escolha do elenco? Ele participa de tudo. Porque esses 2 anos foi vocês três que foram gestando, né? Com certeza. Vocês três, pensando tudo como seria, né? Tudo, ele participa de passo a passo. É muito interessante trabalhar com um diretor que tem não só um trabalho como diretor, mas como ele tem um trabalho que eu classifico como uma escrita cênica. Ele é um diretor que tem essa pegada. Ele não só dirige, ele participa, ele gerencia o do projeto como um todo. Então, tanto a concepção do espetáculo, como na escolha do elenco, na escolha desse time para contar essa história. Então, com este raciocínio, ele participa passo a passo de tudo, o que é muito bacana, porque você sente que realmente você está com uma pessoa que está ao seu lado. Ele não é simplesmente um diretor contratado, não, ele é uma pessoa que está participando do projeto ativamente. Por conta disso, ele chegou com uma generosidade total, ele veio não só dirigir, como ele participou da tradução, que é uma pedreira, traduzir um texto em alemão, e que nós tivemos um apoio, assim, todas as rosas vermelhas para os tradutores, porque a tradução a gente teve em várias etapas. Primeiro foi Nelly Frank e Roberto Frank, a Nelly alemã, casada com o Roberto Frank, que é fluente em alemão, e aí eles fizeram uma primeira tradução. Aí depois teve a tradução do Patrick Pessoa, também fluente em alemão, doutor em filosofia, que está fazendo seu primeiro trabalho aqui no teatro, que está no elenco também, traduziu junto com a Aderbal. Então, respondemos para você, o Aderbal foi mega generoso, então ele participou realmente de todas as etapas, não só da escolha do elenco, que teve, nossa, a vida, uma saga para fechar o elenco, a saga para fechar a técnica, porque realmente do começo do projeto só tem eu, Alice e o Aderbal, porque o resto todo mundo foi entrando, saindo, e quem está aqui é porque tinha que estar aqui. E aí quando eu entendi isso, eu fiquei bem mais tranquilo. Trabalhar com ele é trabalhar com uma pessoa que tem uma trajetória em teatro
muito consistente, muito coerente, muito estimulante. Então eu sempre admirei a trajetória desse artista no teatro e quis um dia dividir um palco com esse homem e conseguir isso. E foi muito interessante porque essa peça ela é muito misteriosa, ela tem muitas camadas. Então quando a gente começou a sentar para estudar essa peça, a sensação que eu tinha literalmente é como se eu estivesse descobrindo, sei lá, uma pirâmide no Egito e que eu fosse tirando um montão de poeira de cima. Eu ia tirando as poeiras e as coisas elas iam se clareando, as ideias, a poesia, porque poesia não necessariamente ela é compreensível de cara, ela tem mistérios, que nem um quadro, você olha, você não necessariamente entende, mas você apreende, você capta. E aí a peça foi começando a fazer mais sentido, algumas questões ficaram nebulosas, mas elas ficaram nebulosas porque eu acho que elas foram criadas ou concebidas para serem nebulosas, mas em compensação as outras, elas foram dando liga, inclusive as nebulosas, que elas faziam sentido, elas começaram a fazer sentido, elas começaram a se organizar, começaram a ter uma clareza, que foi muito importante para todos nós que estamos envolvidos, desde o cenógrafo, o iluminador, até nós do elenco. Então, trabalhar com ele foi incrível, poder acompanhar o raciocínio de um artista no auge da potência criativa e da sua inteligência como diretor, junto com essas pessoas todas, um diretor generoso, porque ao mesmo tempo ele não impõe nada, ele dialoga, é uma pessoa preparadíssima, cultíssima, que era muito generoso também de passar os seus conhecimentos para todos nós e nos ajudando a compreender essa peça e a trajetória desses personagens, que a princípio poderiam ser nebulosos e que hoje em dia para nós é claro. Quanto tempo de ensaio? Pouquíssimos 2 meses e meio. A gente sabe que uma das grandes dificuldades, né, de se montar Brecht hoje no Brasil é essa questão dos direitos autorais, né? Como é que foi isso para vocês durante a produção? Vocês tiveram algum contato? Você estava falando a respeito do texto que foi traduzido do alemão. Vocês tiveram algum contato com o Berlin Ensemble? Não, com o Berlin Ensemble não, porque na verdade eu acho que ele tem um agente argentino, eles não são detentores dos direitos do Brecht, acho que o Berlin Ensemble não. Nós tivemos contato realmente com esse braço na Argentina, sim, que a princípio não foi uma negociação bem razoável, tranquila, bem razoável, em bases bem possíveis, tanto que nós conseguimos, nós tivemos também o apoio do consulado da Alemanha, que nos possibilitou isso, foi o consulado da Alemanha que no caso possibilitou isso financeiramente pra gente. Então nesse sentido a gente não teve nenhuma barreira, foi tudo bem possível, bem normal, bem normal, assim, nada estratosférico, pedidos enlouquecidos, exigências loucas, não, foi tudo bem bacana, bem legal. Você falou que foram 2 meses e meio, é pouco mesmo, né? Pouco. Para um texto dessa dificuldade, realmente as peças do Brecht não são tão didáticas, elas são bem difíceis, são cheias de camadas mesmo. Eu queria pensar com você, queria entender como é que foi o processo de composição mesmo, de personagem, da questão do distanciamento, como vocês trabalharam isso, porque eu sempre vejo isso com uma fragilidade nas montagens de Brecht, que a gente vê sempre uma questão, essa coisa de compor, são personagens fechados, mas que estão sempre nesse embate, que é o ator narrando, mostrando e o distanciamento, e eu queria entender isso na tua composição do Garga. É interessante você perguntar isso, porque, por exemplo, isso tudo que você fala é pós Na Selva das Cidades. Na Selva das Cidades é a 8ª peça dele, classificada como o Jovem Brecht. Mesmo o Santa Joana dos Matadores, que é 29, que é classificada como uma das peças mais importantes do século XX, ainda está no começo no finzinho dos anos 20, começando dos anos 30. Essas peças didáticas, nem sei te dizer agora cronologicamente, tipo, sei lá, um homem, exceção é a regra, aquele que diz sim, aquele que diz não sei nem de quando é isso, Baden-Baden. 38, 37, por aí. Então, quer dizer, ele não estava nem engatinhando nisso. Sim. Mas, de uma certa forma, a sua pergunta é super procedente, porque o Oderbal, ele colocou isso na encenação, né? Nessa escrita cênica, ele, por exemplo, botou todos os atores em cena, não existe coxilha. Então,
dessa De forma... cara você já faz essa leitura, realmente. Já tem essa leitura. De Já cara. tem um... Desnudamento. Estamos nessa arena. Nessa arena é onde que acontece tudo. Sim. Aqui é como se fosse é uma autópsia, é uma dissecação. Nós estamos sendo dissecados. O ator está observando o outro. Observando o outro, observando o jogo, estando nesta arena, mesmo que você não esteja necessariamente dentro do jogo, você está participando do jogo ativamente. De que forma? Observando o colega, tocando um instrumento, dando essa camada sonora. Entregando objeto de cena. Entregando objeto de cena, montando o cenário. Então, dessa forma, ele dialoga com isso. Sim. A gente até no começo, através um pouco do Patrick, que fez também da nossa dramaturgia e de textos que o Oderbal trazia, a gente estudou um pouco isso, a gente deu uma pincelada um pouco nesses braços. Distanciamento, teatro político, épico, não necessariamente desenvolvemos essas linguagens, mas a gente namorou um pouco com todas elas. A composição do personagem, assim, eu fui muito instintivamente me jogar nesse mar revolto, nessas ondas loucas, porque, bem ou mal, eu já tinha lido a peça várias vezes, então tinha uma intuição, porque você tem sempre alguma pré-intuição sobre as coisas, sobre como fazer, sobre como sentir, sobre como olhar esse ser humano. Então eu estava muito que nem uma molécula embrionária. E aí o Oderbal trabalha de um jeito muito interessante, porque ele vai dando ferramentas para você poder compor essa criatura, essa personagem. Então ele foi me dando muitas ferramentas, ele foi me ajudando a tirar os véus que tinha na minha vista, nos meus olhos. Então ele foi me desnudando. Foi uma coisa muito interessante. Foi um trabalho realmente não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Ele foi realmente me ajudando a desnudar esse olhar do Garga para poder começar a roupa a cair melhor no meu corpo. Engraçado, eu falei uma coisa paradoxal. E eu ainda sinto que eu ainda estou em processo. Engraçado, ele destravou uma chave em mim, que foi desse desnudar, dessa autópsia, e que eu acho que eu ainda estou em processo. Ao estrear, a gente obviamente estava com um trabalho consistente, pronto para apresentar, mas ele não está necessariamente finalizado, o que eu acho isso uma coisa interessantíssima. Você falou uma coisa ótima agora, que eu estava relendo, você falou do desnudar, dessa autópsia e desse interior, né, que foi um trabalho de dentro para fora. O processo do Na Selva, lá do Oficina em 69, foi muito isso, o depoimento que a gente tem dos autores, do próprio Zé Celso, é que era esse lugar, claro, que era eles estavam num momento de crise na companhia, e esse Brecht veio com toda a violência, era muito... O momento político do país também. Sim, claro, não, do país, da companhia, eles foram numa virulência muito, mas eles trabalhavam muito isso, a composição dos atores, o que a gente vê em depoimentos é que eles trabalhavam essa coisa virulenta, essa coisa de se desnudar, de se encontrar, dessa coisa do interior, que é engraçado, né, de dentro para fora, você descobrir aqueles personagens. Enfim, eu estou falando isso porque eu me lembrei, porque eu vi algumas, eu não sei se é loucura minha, mas é muito marcante aquele Na Selva, não há dúvidas, todo mundo deve falar isso com você, enfim, a gente ouve. Mas esses entulhos aqui, eu me lembrei muito, de alguma forma, quase uma referência à montagem lá da oficina, da cenografia da Lina, porque era todo entulho, né? Eles destruíam coisas. Isso, eles pegaram os entulhos lá do Minhocão, lá da obra na cidade. Olha, e aí eu não sei, de alguma forma eu vi isso, e eu achei isso, enfim... Olha, porque na verdade, se for isso, é uma coisa muito indireta, porque eu, em 69, era uma criança minúscula, tinha 2 anos de idade. Então, você não tinha nem nascido, no caso. Então, a referência que nós temos é uma referência mesmo
depoimentos históricas, críticas, sem dúvida. que é muito interessante, muito rico, mas como eu não tive E que acesso está grudado a de alguma isso... forma nesse texto também, né? Não sei se para você de alguma forma veio. Não necessariamente, não. Engraçado, é a segunda vez que eu trabalho com uma peça do Oficina, porque a Companhia dos Atores montou o Rei da Vela. Agora a gente está, eu, Marcelo, independente da Companhia dos Atores, estou com Na Selva da Cidade. Mas engraçado, de uma certa forma, isso é rico de ler, porque você lê, você vê como é que era como foi aquela abordagem naquele tempo, que é super rico, é muito interessante. Mas daquele tempo, como hoje em dia. Daquela singularidade. Claro, a nossa singularidade hoje em dia não tem mais Muro de Berlim, já não tem mais ditadura. Acabou as fronteiras dos gêneros totalmente. Hoje em dia é a afirmação do ser humano pelo indivíduo, pela diversidade, pela biodiversidade, pela... Engraçado, a opressão hoje em dia é mais, não uma opressão, eu acho que é a opressão da pessoa com a pessoa, virou mais ombro a ombro, não é mais uma coisa, sei lá, o Estado me oprimindo, não que o Estado não me oprima, mas enfim, virou uma coisa mais ombro a ombro, mais... Cada um cavando o seu lugar? Acho que é até mais selvagem hoje em dia, acho que hoje em dia é até mais cruel. E é por isso que eu acho que essa peça é tão procedente de ser montada hoje em dia, e é engraçado, porque a peça, a gente tem, quando faz nos ensaios, no processo dos ensaios, nesse laboratório, que é a sala de ensaio, geralmente você projeta algumas coisas, impossível não projetar, de como é que vai chegar no público, de como que você acha que essa obra vai dialogar com a plateia, enfim. Como eles vão ler. Como eles vão ler, eu tinha uma impressão, Marcelo. E é engraçado, porque quando a gente veio pro teatro, as pessoas elas têm, eu não diria uma rejeição, mas todo dia tem um percentual considerável de pessoas que vão embora. E eu, Marcelo, tinha uma vontade grande de perguntar: por que vocês estão indo embora? Como é que está chegando em vocês? Por que incomoda tanto essa peça? Com certeza, hoje em dia, a vida está difícil para todo mundo sabe disso. Não é bolinho para ninguém. Mas por que hoje em dia as pessoas têm tanto essa rejeição com alguma coisa que não necessariamente é só com o macio, o doce, o engraçado, o palatável? Por que o desconfortável, o incoerente, o indireto incomoda tantas pessoas? Né, também, o político, assim, por quê? Porque hoje em dia a gente foge muito dessa discussão política, né? Engraçado. Porque em 69, por exemplo, com Na Selva do Oficina, o contexto político do país estava no auge da ditadura, da repressão, né? E hoje a gente tem um contexto político completamente diferente, mas que também está em transformação, né? A gente tem uma mulher na presidência, a gente tem essas transformações políticas que o país agora, a população começa a reivindicar mais por direitos, né? Essa liberdade que a gente teve depois dos governos militares e tal. Então a gente está começando a chegar num período de discussão de até onde o limite da liberdade política, né? Com os mandos e desmandos desses de quem está gerenciando, né, o nosso governo. E eu achava que isso, justamente com isso que você está falando, isso abriria mais possibilidades, que as pessoas realmente poderiam abrir mais os olhos para isso. Mas eu acho também que há um anestesiamento do público, né, que quer ver comédia, não quer discutir, de repente, esse viés político, né, de estar aqui discutindo política, porque o Brecht, por si só, já é um ato político, né, é uma discussão completamente... que a peça é de 30, mas ela é extremamente atual, né? Nossa, totalmente atual. Convívio urbano. Tudo bem que essa coisa do embate, a peça, falar de embate é o que a peça trata, com certeza. Mas engraçado, eu nunca falo sobre essa coisa de embate, porque pra mim embate. Pra mim já é um embate de eu conseguir pagar minhas contas no fim do mês. Já é um embate. Pra mim, o que é? Essa peça realmente é convívio. Realmente convívio, pessoas convivendo. Será que nós podemos conviver? É isso, harmonicamente,
raças diferentes, índios com negros, asiáticos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais. Será que isso existe? Esses preconceitos velados que existem até hoje, direta e indiretamente na nossa sociedade, é muito impressionante. É engraçado porque o público do Banco do Brasil, e eu amo trabalhar nesse lugar, eu trabalho aqui desde 1993, é uma faca de dois gumes, porque o ingresso daqui pela política cultural procedente e muito importante é um ingresso barato. Isso é maravilhoso. Então aqui eles conseguiram criar um público cativo, pessoas que sabem que aqui tem espetáculos de qualidade, que tem uma política cultural procedente de longa data, então as pessoas procuram o Centro Cultural Banco do Brasil por saberem que vão encontrar produtos de qualidade. Ao mesmo tempo, pelo ingresso ser muito barato, é a faca de dois gumes. Porque neguinho vem, é R$5, é R$10, vem e vai embora no meio. Ao mesmo tempo tem um limite, uma fronteira muito perigosa, porque as pessoas vêm, por exemplo, eu já estou abrindo agora para o abra suas asas, solte suas feras. Neguinho vem com amendoim, e come amendoim, e toca telefone. É muito louco porque o Brasil ele ainda está realmente engatinhando em muitas coisas em relação ao que é uma educação, o que é um público, uma criação de um público em relação à cultura. As pessoas ainda têm, com certeza, a base delas de cultura é televisão, em que as pessoas falam, comem, levantam. Sim. E é essa... Muda de canal facilmente. Muda de canal facilmente. Então eu acho que a gente está... Com certeza, no século XXI, em 2011, a gente está fomentando esse tipo de discussão com peças como A Selva da Cidade, com companhias de teatro como a Companhia dos Atores, Os Fudidos Privilegiados, Foguetes Maravilha, e artistas como Aderbal Freire Filho, Maria do Severo, que está construindo um teatro, Marco Nanini, que está na Gamboa fazendo um teatro também. Enfim, eu acho que pessoas que estão, como essas, que estão pensando em cultura, com certeza vão deixar um legado muito potente para essas futuras plateias. E os caminhos da peça pós-temporada aqui no Banco do Brasil, como é que vai ser? Nós conseguimos a circulação da caixa, nós vamos para Curitiba, nós vamos para Brasília em novembro. Depois já estamos, eu e a Alice, em negociação já com São Paulo, tentando captar verba e tentando captar pauta para São Paulo, e se Deus quiser que nós tenhamos uma sobrevida com outros festivais, porque também eu tenho uma consciência, nós somos 9 atores em cena, mais contra a regra, Camareira é muita gente, e é uma empreitada, e por não ser necessariamente uma comédia rasgada, então vamos ver como é que vai ser a aceitação ou o desejo das pessoas de levarem essa questão, essa discussão que Na Selva da Cidade nos coloca para outras praças. Mas eu estou esperançoso.